E tem informação para você nesse começo de programa. Atenção, rubro-negros! Atenção que tem contratação! Tem centroavante chegando na Ilha do Retiro. Carlos Miguel tem os detalhes. Boa tarde, Miguel. Fala, Vitinho, uma ótima tarde para você, para os amigos da Transamérica. Você lembra que o artilheiro da Série B foi Gustavo Coutinho, que estava no Atlético Goianiense, 24 gols, e o vice-artilheiro da Série B foi o Wagner Love, com 11 gols, 13 gols. Resultado: o Sport está contratando em definitivo Gustavo Coutinho. Era o centroavante que nós falávamos que o Sport queria contratar, estava em busca de um centroavante e um ponta. O centroavante vai chegar. O Gustavo Coutinho, um atleta de 24 anos, artilheiro da Série B com 14 gols, fecha em definitivo por 4 temporadas. Ou seja, o Sport está comprando os direitos federativos do atleta, que já passou pelo Sport em 2022, num passado não muito distante. E aí o atacante artilheiro da Série B 2023, com a camisa do Dragão Goiano, vem em definitivo com um contrato de 4 anos. Os valores o Sport logicamente mantém em sigilo, ainda não foram vazados quanto o Sport desembolsou, mas o dinheiro a gente sabe de onde vem. É a parte daquela parcela da Liga Forte União. O Sport fazendo o seu dinheiro em caixa para contratar atletas, e assim o fez. Contratou Thiago Couto, do São Paulo, e agora o Gustavo Coutinho, nova contratação do Sport Clube do Recife. Ele pertencia ao Fortaleza, tinha contrato com o Fortaleza, apesar da temporada passada ter atuado no Atlético Goianiense, mas aí o Sport está comprando os direitos federativos junto ao Fortaleza, onde ele começou lá nas categorias de base até se profissionalizar. Aguardado nos próximos dias, o Gustavo Coutinho, nova contratação do Sport Clube do Recife, Vitinho. E, Vitor, deixa eu aproveitar aqui, já sei que você vai me perguntar. Aproveite. O destaque. Que contratação do Sport, viu, amigo? Gostei da contratação. Gustavo Coutinho passou pelo Sport. O Sport tentou ficar com esse atleta na primeira passagem. Ele não ficou no Sport porque o Fortaleza tinha outros planos para esse jogador, e agora o Sport faz essa contratação, traz esse artilheiro da Série B do ano passado. Rapaz, que ataque esse do Sport, viu, Vitor? Que ataque. Zé do Carmo, meu ídolo, tudo bem, Zé? Boa tarde, meu querido Vitor Araújo. Boa tarde, grande Moisés. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, ouvintes Transamérica. Mas, na verdade, o Moisés falava dessa situação aí do Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho? O Gustavo Coutinho é um cara que tem presença diária, é um cara que não tenha dúvida nenhuma que ele vai fazer o seu papel, a partir do momento que for acionado, de uma forma muito competente, pois não? Agora, vamos lá, já vamos entrar no debate já, porque não tem como não puxar esse como principal assunto aqui do debate, né? Surpreendeu positivamente essa contratação, hein, Zé? Acho que ninguém estava esperando por isso. Como ele já tinha contratado o Zé Roberto, que tem uma outra característica, mas assim, foi surpreendente, sim. Eu particularmente vejo como um bom investimento. Quem faz gol tem que ser tratado com carinho e principalmente com respeito, porque não é fácil você fazer 14 gols dentro de uma competição, se tornar o artilheiro dela. Então, você vai ter pela frente, sempre que for enfrentar o Sport, e ele sempre que for como titular, não tenha dúvida que será, os cuidados são maiores, porque, queira ou não, ele puxa uma situação onde ele vai estar sempre com a atenção dos zagueiros, laterais, volantes, todo mundo muito ligado nisso aí. Então, é uma contratação onde tem realmente um peso significante para o que o Sport pretende dentro das competições que vai disputar. São 4 anos de contrato, Moisés. O cara tem 24. Foi artilheiro da Série B. É um negócio legal, né? Isso. Agora sim, para fazer um contrato desse,
o Sport está muito seguro do que quer, né? E o atleta também, né, Vitor? Porque é um contrato longo. E aí o Sport faz isso porque, assim, o atleta vai sim contribuir, vai dar esse retorno. Ele já mostrou isso no Atlético Goianiense. No Fortaleza, é que de fato ele ficou a desejar. Então, tal que o Fortaleza ficou emprestou ele para o Sport, emprestou ele para o Atlético Goianiense, onde ele foi muito bem, obrigado, né, por sinal. Mas, assim, é importante essa contratação. O Sport está, claro, visando coisas maiores, né? E eu esperava que essa contratação acontecesse, tá? E eu vou explicar o porquê. O contrato, o empréstimo dele com a equipe do Atlético Goianiense já tinha acabado. E estava ali aquela novela, se ele iria renovar sim ou não com a equipe goiana. Porém, o Sport já tinha feito uma contratação com o Romarinho, que veio de onde, Vitor? Do Fortaleza. E, querendo ou não, isso abre as portas para você poder negociar em um jogador importante. Houve essa negociação, ele não renovou com o Fortaleza, nem ficou no Atlético Goianiense, e vale ressaltar aqui, Vitor, vai disputar a primeira divisão, né? Isso também, querendo ou não, é um peso muito grande. Ele participou dessa campanha, mas achou melhor e, por bem, jogar a Série B com o Sport. Ele sabe que quando passou aqui no futebol pernambucano, em especial no Sport, ele foi bem. O Sport queria a renovação do contrato dele, né? E agora ele vem definitivo e fica aí por 4 temporadas vestindo a camisa do rubro-negro. Uma boa contratação, e aí o Sosso não pode reclamar que não tem cara que sabe fazer gols. Porque, veja, o Romarinho é um bom jogador, Zé Roberto. Aí você agora tem o Gustavo Coutinho, né? Tem ali também o Pablo Diego. Ou seja, é um bom time que o Sport sim está montando pensando na Série B. Claro, o Sport vai disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano, mas o objetivo do Sport, Vitor, é voltar à Série A e está sim montando uma equipe muito competitiva, porque sabe que quando chegar naquelas fases finais da competição, você precisa de jogadores cascudos e com repertórios. E esses atletas, na minha opinião, eles têm essa costa larga, né, essas costas largas, para aguentar essa pressão de um final de campeonato brasileiro, viu, Vitor? Para quem chegou agora, o Sport fechou aí a contratação, ainda não anunciou oficialmente, mas fechou a contratação do atacante Gustavo Coutinho, 24 anos, foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Goianiense. O jogador pertence lá ao Fortaleza, o Sport fechou o negócio por 4 temporadas, tem aí um investimento para a contratação desse atacante que, segundo o Miguel disse há pouco, é aguardado aí a qualquer momento aí nos próximos dias. Fala, Zé. O interessante é o seguinte, o Sport, ele acabou não acertando com o Wagner Love, não é? Que é um atleta que resolvia. O Love foi lá pro Atlético Goianiense. Pois é, aí foi pro Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai e perde o cara que fez os gols necessários para a subida de divisão dele, que é o Gustavo Coutinho. Pois é, já tá bombando na rede social já, a troca. Olha só a troca. Pois é, então são situações assim que a gente, no futebol, a gente não vai entender a cabeça de dirigente nunca. Porque qual era o normal? Bom, se o cara fez 14 gols, como é que eu vou me desfazer dele, não é? Ou não fez nenhuma proposta, ou não interessou, ou o treinador do Atlético Goianiense continua sendo o Jair Ventura? Vou confirmar para você, pronto. Zé. E aí, eu não acredito que o Jair Ventura ele tenha desperdiçado, não é? Ou deixado sair um atleta que faz gols. Não acredito nesse tipo de situação, já que ele joga na peinha de nada, podemos assim falar. Então ele joga no limite do limite. É muito interessante essa situação. Eu gosto, mas tu não gosta. Não me interessa, mas te interessa. É coisas do futebol. Você não serve para um, mas serve para o outro. Então, me lembro bem do Gustavo Coutinho, quando ele teve a primeira passagem pelo Sport, que ele sempre era um jogador que entrava no segundo tempo, não é? E às vezes não era muito feliz, mas outras situações, o cara já tem uma experiência vasta dentro das competições que disputou, então eu acredito que vai ser um cara que vai ajudar muito o Sport. O Jair Ventura tem contrato com o Atlético Goianiense até o final do Campeonato Goiano. Eles conversam para a extensão do contrato
para disputa da Série A, mas ainda não está muito claro se o Atlético de fato vai estender o contrato, se pretende ter o Jair Ventura como técnico para a disputa da Série A. Mas para o Campeonato Goiano, ele tem contrato lá, viu, Zé? Beleza, meu querido. Deixa eu pegar aqui alguns números do Gustavo Coutinho, né, para a gente explorar um pouquinho mais aqui o desempenho do jogador nas últimas temporadas. Olha isso, Zé e Moisés, hein? Esses dados estão disponíveis no site O Gol, né, que acompanha aí o desempenho dos atletas, quantidade de jogos, gols, assistências, enfim. E em 2019, o Gustavo Coutinho estava lá no Fortaleza, no Sub-20 do Fortaleza. 19 ele estava no Sub-20, viu, Zé? Exatamente isso, né? Tem 24 anos, então estava ali nos 19, 20 anos. E aí no Fortaleza, em 2019, ele fez 17 jogos e 12 gols. Depois, 10 jogos e 5 gols. E aí já foi emprestado pelo Fortaleza para a Cabofriense, lá do Rio de Janeiro. 2020, 13 jogos, 9 gols. E aí volta para o Fortaleza, vai para o Sub-23, 8 jogos, 8 gols. Olha aí, 1 gol por jogo. E aí, do Sub-23 do Fortaleza, ele vai para o time principal, faz 8 jogos, com apenas 1 gol marcado. Aí o Fortaleza empresta outra vez, 2021, vai para o Operário Ferroviário, lá do Paraná. 9 jogos, nenhum gol marcado. Aí o Fortaleza empresta em 2022 para o Botafogo da Paraíba. E no Botafogo ele faz 32 jogos, 19 gols. Ali no Botafogo da Paraíba é que ele começa a chamar a atenção da gente aqui. Eu lembro que tivemos jogos aqui de clubes pernambucanos contra o Botafogo, ele era o principal artilheiro, preocupação, e ali que o Gustavo Coutinho começou a chamar a atenção aqui no cenário pernambucano, né, quando jogava pelo Botafogo da Paraíba. 32 jogos lá no Botafogo, 19 gols. E aí o Sport vai e busca a contratação, e o Fortaleza empresta para o Sport. No Sport, 16 jogos, 2 gols marcados. E como disse o Moisés, o Sport gostaria da continuidade do jogador, mas ele vai para o Fortaleza e o Fortaleza empresta outra vez. Vai para o Atlético Goianiense em 2023, 37 jogos, 16 gols marcados, né? Foram 14 só na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses números aí, Zé, credenciam o cara sabe fazer gol mesmo, Zé? Não tenha dúvida nenhuma. Isso aí não deixa nenhuma dúvida, não é? Desde o começo dele em 2019, onde estava no Fortaleza, não é? Fazendo os gols. Quem faz gols, você tem que saber que, primeiro, ele chama uma atenção muito grande, não é? Segundo, você sabe que vai ser cobiçado e as propostas vão acontecendo a cada jogo e a cada gol que você faz, você vai ter, não é? Conversas com seu empresário sobre só, fulano de tal, pediu teu telefone e tal, e aí vamos conversar sobre uma possibilidade de transferência. Então ele vive sempre com isso, né? Com transferências e com clubes querendo levá-lo, porque mais uma vez eu falo aqui, quem faz gols hoje em dia tá difícil de você encontrar no mercado. Tem aqueles caras que passam 4, 5 jogos, faz um, não é? Faz 8 jogos, faz 2. Então, um cara que é assíduo, não é? Diariamente está sempre, não é? Em contato com a rede, esses realmente é uma raridade. Por isso que você tem que tratar com carinho e principalmente o Sport já se cercou, não é? De possíveis ambições. Porque a partir do momento que você faz um contrato longo, você já começa a tomar alguns cuidados nesse sentido aí. Quer levar? Tá bom, leva, porque ganhar sabe... uma grana, né, Zé? Pois é, financeiramente, se é interessante, pode ir, paga a multa rescisória, não é? A multa contratual, aliás, e dentro da multa contratual aí você, não é? Pode perder um cara importante para as ambições do esporte no ano de 2024, mas você tem receita suficiente para ir buscar outro que tenha, não é? Ou que não tenha, mas pelo menos tenha futuro para fazer, não é? Aquilo que poucos fazem hoje, poucos, que são os gols. Recente o Sport negociou 2 atacantes, né? E ganhou uma grana. Negociou o Joelinton, que era atacante, né? Depois mudou de posição no futebol da Europa, mas o Sport negociou e era atacante. E negociou o Mikael também, né? E ganhou uma grana nas 2 negociações.
possivelmente, a depender do contrato e do desempenho do Coutinho, e por já ter um histórico de artilharia de Série B também, isso também já deve valorizar o jogador. Em caso de interesse futuro, é de se esperar que o Sport tenha aí um resultado de negócio, ou seja, um resultado financeiro melhor, né, do que aquele que foi registrado nesses outros 2 casos, né, que eram jogadores que estavam começando ainda que também o fato de estar começando também traga alguma vantagem para o mercado, né, alguma vantagem de negociação, né, de valorização. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, aí eu começo com você, Moisés, porque a gente acompanhou aqui as informações do Miguel sobre essa busca do Sport por um centroavante. E aí, os nomes que surgiram antes dessa confirmação do Gustavo Coutinho foram o Mikael, né, que é oriundo da base, que foi emprestado para Internacional, para América Mineiro, não deu muito certo, e o dirigente lá do Salernitana deu as costas para ele, disse que ele é pizzaiolo, que não quer saber, que o cara podia ser um craque, mas que não é, enfim. Soltou ali o verbo para cima do Mikael. Então a coisa tá ruim pro Mikael, parecia que era uma negociação possível, mas fechou com o Coutinho. E surgiu também o Cassiano, que passou aqui pelo Santa Cruz, que tá lá no Estoril de Portugal, e que o clube queria lá o pagamento da multa, uma multa de 500 mil euros, né? Mais ou menos 2 milhões e 400 mil reais, né? Seria mais ou menos isso daí. E aí eu quero saber de você o seguinte, Moisés, se você tivesse os 3 numa prateleira e tivesse condição, bala na agulha para escolher o que você quisesse, qual deles você contrataria, Moisés? Gustavo Coutinho. Não tenha dúvida. Vou falar o que o meu amigo Zé fala. Não tenha dúvida nenhuma. Eu contrataria, sim, o Gustavo Coutinho. Né? Um atleta que fez uma boa temporada, né? A temporada passada. Foi muito bem. Já repeti isso aqui. Vou repetir novamente. Foi muito bem. Obrigado. Ele conseguiu... Vitor, o atleta... foi responsável diretamente pelo acesso do Atlético Goianiense para a primeira divisão, coisa que o Sport não conseguiu. E ele teve aí, participou diretamente dos gols, né? Participou dos gols, deu passes. Então eu contrataria de cara o Gustavo Coutinho. O Mikael, eu iria pensar, tá? E desde que saiu do Sport, meu amigo, não deu certo, não conseguiu render em lugar algum. Estava na equipe da Itália, né, que foi a equipe que comprou esse atleta, foi aí para o América, foi para o Internacional e não rendeu. O atleta parece que está com a cabeça em outro lugar. Sobre o Cassiano, enfim, eu iria pensar, mas eu não pensaria 2 vezes, como o Sport acredito que não pensou, na contratação do Gustavo Coutinho. E aí, ô Vitor, me permita, a gente tem que destacar aqui também essa diretoria, essa comissão que foi montada pelo Sport, né? Que é esse comitê gestor, que tem o Guilherme Falcão, Rafael Campos, o João Marcelo, tem ali também o Gustavo Drubski e o Jorge de Andrade, que é o executivo. Um trabalho muito bem feito, porque, veja, olha, Zé do Carmo, amigo, Zé Roberto, o Gustavo Coutinho agora, Romarinho, né, o Couto, né, que foi contratado, o goleiro que veio do São Paulo, boas Thiago contratações. Couto. Oi? Thiago Couto. Couto, isso. Então, assim, jogadores interessantes, experientes, que vão somar muito com esse elenco do Sport. E aí, esse comitê aí de gestor do Sport trabalhou muito bem nos bastidores, porque enquanto se falava em Cassiano e no Mikael, essa probabilidade do Mikael retornar, o Sport foi lá e contratou o Gustavo Coutinho por 4 temporadas. Quando se falava em outros jogadores, o Sport foi lá e contratou o Romarinho, ou seja, jogadores experientes, jogadores importantes que vão somar muito com o Sport. Então eu contrataria o Gustavo Coutinho e eu parabenizo nesse começo aí de temporada, né? Claro, temos que aguardar como é que vai ser essa equipe do Sousa, mas pelo menos as contratações, na minha opinião, são sim assertivas por parte dessa comissão gestora aí do Sport, viu, Vitor?
Olha, estamos com meio-dia agora, 31 minutos, aqui Papo de Craque na Transamérica. Estamos aqui na repercussão desta contratação do Sport do centroavante Gustavo Coutinho. É isso aí, você que chegou agora. Sport contratou o Gustavo Coutinho, centroavante que foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Goianiense, que tinha contrato com o Fortaleza, vai assinar com o Sport por 4 temporadas. Já é aguardado aí para os próximos dias para iniciar os trabalhos com a camisa rubro-negra. Ele que já jogou pelo Sport em 2022. Só sobre essa questão aí dos atacantes, né? Nós estamos falando aqui sobre os nomes que foram especulados e o nome do Coutinho, qual o melhor. E dos especulados, o Coutinho tem 24 anos, o Cassiano tem 34 anos e o Mikael tem a mesma idade do Coutinho, 24 anos. E aí, Zé, se você pudesse escolher, tivesse aí os jogadores, tivesse a bala na agulha, pode escolher qualquer um, você escolher qual deles, Zé? Mikael. Não tenho nenhuma dúvida em relação a Mikael, que é um jogador para mim que foi sempre muito interessante e principalmente sempre teve faro de gols, então não abriria a mão de forma nenhuma. Traria o Mikael, pela maneira como sempre jogou e principalmente foi sempre um jogador que atuou. Entre Mikael e Coutinho, você contrataria o Mikael? Contrataria o Mikael. Ao invés do Coutinho, contrataria o Mikael, não tenha dúvida nenhuma. Por que, Zé? Porque é um cara que é muito inteligente jogando e é perna esquerda. Por ser perna esquerda, eu daria essa prioridade a mais, É um handicap a mais em cima disso aí. Eu gosto muito da maneira como o Mikael ele se coloca dentro da área e tem uma percepção muito boa, de chutes a média distância também. Você não só vai ter um jogador dentro da área, você vai ter um jogador também que chuta muito forte fora da área. É um jogador mais forte também fisicamente, né, Zé? Agora, a informação que vem lá da Itália é que não tá se cuidando, né? Na verdade é o seguinte, é aquilo que eu falo. Quando eu digo que a camisa não senta bem, é um monte de situações que cerca, O linguajar, do país, família que não se adaptou, muitas vezes o estilo da cidade, você também não conseguiu. Então... mas o cara voltou pro Brasil, Zé. Ele voltou pro Brasil, voltou pro Brasil. Ele voltou pro Brasil, pro América e não conseguiu render. Tá bem, bota a camisa do Sport nele e diz que ele não rende. Só isso, bota a camisa do Sport que senta bem nele, que é um cara que fica muito à vontade, porque pra mim sempre foi um cara de decisão, sempre foi um cara que assim, sempre me encheu os olhos, Eu nunca tive dúvida sobre a capacidade dele de reação, então ele sempre, e de gols bonitos também. Então, isso aquele aí... Aquele golaço da Arena ninguém esquece, né? Junta o útil ao agradável, não tenha dúvida nenhuma. Olha, mas deixa eu falar o seguinte pra vocês. O Gustavo Coutinho está contratado e tem o Zé Roberto também aí contratado. Quando os dois estiverem na condição ideal, quem vocês escalariam para titular? Coutinho ou Zé Roberto? E aí, Moisés? Meu amigo, é uma pergunta difícil, viu? Bem difícil, Tem que, claro, vou ser direto, para não ficar em cima do muro, E eu vou pegar o histórico, A gente trabalha com o histórico do atleta, claro. A gente tem que aguardar o desenvolvimento dele nos treinos e nos jogos. Mas, pelo momento, querendo ou não, é um momento ainda assim, por mais que estamos em 2024, pelo momento, eu escalaria o Gustavo Coutinho. Gosto do Zé Roberto, gosto da movimentação dele, mas eu escalaria o Gustavo Coutinho, viu, Vitor? Olha só isso, hein? O Zé Roberto fez no Mirassol, no ano passado, 32 jogos e marcou 12 gols. Olha só. E o Coutinho fez 37 jogos com a camisa do Atlético e marcou 16 gols. Olha aí, Zé. Quem você colocaria para titular entre os dois, Zé? Bom, entre o Zé Roberto e Coutinho, eu colocaria o Coutinho. Aí já penso de maneira diferente pela característica. É um atleta que tem muito mais presença de área do que o próprio Zé Roberto, que gosta de sair não só pela beirada do campo, como também é um cara de movimentação. É um cara que cria espaços necessários para muitas vezes um meio entrar.
Então, nesse caso, entre Zé Roberto e o Gustavo Coutinho, eu ficaria com o Gustavo Coutinho para iniciar uma partida. Bom, estamos agora meio-dia, 36 minutos. A gente vai falar ainda bastante sobre essa contratação ao longo aqui da programação da Transamérica. No Bola na Rede, certamente, o Carlos Miguel vai trazer outros detalhes dessa negociação. E o que chama muita atenção e que a gente está esperando saber detalhe, né? Se vai vazar algum detalhe de valores, né, Zé? Porque, sem dúvida, que o Sport teve que desembolsar aí um valor para ter o jogador por 4 temporadas, né? Sim, não tem a dúvida de que você fez um investimento, não é? Para você ter retorno. E é claro que vai haver cobrança. Não tem a dúvida nenhuma. Então, ele foi um jogador que chegou no Atlético Goianiense e aos poucos foi mostrando toda a sua habilidade, principalmente a sua presença diária. Isso aí não tem a dúvida nenhuma. E teve esse retorno. Agora que está sendo feito um investimento nele em outro clube, aí ele tem outra responsabilidade pela frente. E é claro que a cada jogo que ele vai fazer, ele vai ser sempre cobrado, não é? Por ter feito, fez tantos gols lá, e aqui, poxa, precisa também, não é, ter o mesmo ímpeto, vai trabalhar dentro da mesma gana. Então, são situações que, não é, quem está dentro das 4 linhas e vai ajudá-lo bastante nesse sentido, vai ter que conhecê-lo para, principalmente quando chegar nas bolas laterais, ter a percepção exata de posicionamento dele. Isso aí vai ser de suma importância e, é claro, treinamentos do dia a dia e principalmente conversas, e é claro que os jogos vão falar mais alto em relação a essa característica.